Vamos conversar com Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador. Giovana, bom dia, tudo bem? É um prazer falar com você. Bom dia, Nardelli. Prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aqui de vocês e de todos os ouvintes para a gente esclarecer dúvidas, contar o que está acontecendo com os recursos da prefeitura e esclarecer o que os ouvintes e vocês tiverem interesse em saber aqui da Cefaz. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Giovana, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a situação das contas de Salvador nesse momento. A população precisa se conscientizar que estar em dia com o pagamento dos impostos reflete em benefícios para a própria cidade. Queria que você falasse um pouquinho. Qual é a situação de Salvador nesse momento, financeiramente falando? Então, a população de Salvador reconhece os grandes serviços que foram prestados para a cidade nos últimos anos, Nardelli. A gente percebe que a cidade se transformou. E foi graças à população ter chegado junto, comparecido com a sua responsabilidade, pagando em dia os impostos, o IPTU, as empresas pagando o ISS. A gente sabe que foram momentos muito difíceis, mas o soteropolitano paga o seu IPTU em dia, é responsável, e é graças a isso que a gente consegue reverter com todas as outras políticas. Que, graças a Deus, o prefeito Neto começou o combate à pandemia de uma forma tão eficiente, e agora o prefeito Bruno abriu novos leitos. A segunda onda da pandemia ela foi muito rápida e muito grave. Então, precisou abrir hospital de campanha, precisou abrir leito de UTI. Salvador foi a segunda cidade com mais leitos de UTI no país. E olha, ficamos por pouco, hein? Teve dia da gente ter gente com apoio respiratório em ambulância. Nós chegamos no limite. Se Salvador não tivesse chegado junto como chegou, essa gestão do prefeito Bruno Reis, nós teríamos corrido o risco de perder pessoas. Graças a Deus, ninguém em Salvador deixou de ter atendimento por causa da Covid-19. Mas isso custa dinheiro, né, Nardelli? Custa caro. Então, nós estamos usando toda a nossa poupança, o nosso cofrinho, para conseguir realmente pagar todas essas despesas. Giovana, no final de maio, o prefeito Bruno Reis deu uma declaração e disse que os recursos da prefeitura se esgotariam no fim do mês de junho, no dia 30 de junho. Ele deu data para isso acontecer. E recursos para continuar investindo em áreas como saúde, por exemplo. Eu queria saber a razão disso, se seria uma diminuição aí do envio de recursos do governo federal, se seria uma diminuição da arrecadação, os impactos mesmo por conta da Covid, e se essa situação se mantém. Olha, Nardelli, a arrecadação sentiu muito os primeiros 4 meses do ano. Foi muito impactada, principalmente no imposto sobre serviços e principalmente esses serviços relacionados ao turismo, eventos, que são muito importantes na nossa cidade. Agora, em maio, a gente já começa a apresentar uma reversão nessa tendência de queda da arrecadação, a gente já começa a arrecadar melhor, só que as despesas continuam todas. Ano passado, Salvador recebeu do governo federal 535 milhões de reais para combater a pandemia. Além disso, colocou mais 220 milhões. Agora, Salvador recebeu, este ano, com 5 meses de pandemia, até maio, 30 milhões de reais só a mais para o combate à Covid. Nós estamos fazendo tudo com o dinheiro dos impostos. Só que a cidade precisa rodar para além da Covid. Nós temos salário de professores, salário de servidores, temos todos os profissionais de saúde da rede. Então, nós temos que arcar com a limpeza da cidade, nós temos que arcar com todos esses compromissos. Então, o prefeito, sim, nós já estamos estudando, na medida das medidas sanitárias, né, da saúde permitir, o prefeito já vem anunciando o início da desmobilização, porque nós já temos uma quantidade de leitos que está ficando mais vazia, graças a Deus, por causa do avanço da vacinação. Salvador é a cidade que proporcionalmente melhor vacina no país, e isso é um grande orgulho para todos nós que estamos engajados, que acreditamos que a única forma de sair de vez desse pesadelo da Covid-19 é por meio da vacina no braço para todos. Giovana, esse dado que você trouxe aí para a gente é assustador. Em 2020, mais de 500 milhões de recursos vindos do governo federal e um pouco menos da metade desse ano, 30 milhões
Isso é geral? Todas as capitais passaram por esse enxugamento de recursos tão drástico? Todos os estados e todos os municípios do país, Nardelli. Eu sou presidente do Fórum de Secretários de Fazenda da Frente Nacional dos Prefeitos. A gente articula aí os secretários de Fazenda de todos os grandes e médios municípios do país. E todas as cidades estão penando porque o governo federal, este ano, não passa recursos para o combate à pandemia. Mas existe uma explicação clara, justa, possível de entender para essa diminuição de recursos, Giovana? Olha, o argumento do governo federal é que, na verdade, a forma de enfrentar a pandemia escolhida pelo governo federal é da contaminação, né, Nardelli? É que quanto mais pessoas contaminadas, então, assim, o que a gente faz de medida para prevenir a morte, a doença das pessoas, não é reconhecido como uma política, digamos assim, legítima pelo governo federal. Então, nós temos que arcar com isso por nós. Mas é importante dizer que o prefeito tem se relacionado institucionalmente, na medida do possível. Amanhã ele vai a Brasília batalhar para recursos para a área de transportes, foi já batalhar para o nosso empréstimo com o Banco Mundial. Então, nós temos uma relação institucional positiva com o governo, como deve ser federativa constitucional. Mas, de fato, todos os municípios do país estão sofrendo com essa falta de financiamento das políticas de saúde nesse ano de 2021. Entendi. A gente está conversando com Giovana Victor, que é secretária da Fazenda da Prefeitura de Salvador. Giovana, como é que está a situação do contribuinte aqui em Salvador e a Cefaz municipal? Tem muita inadimplência, as pessoas que estão inadimplentes, como é que elas podem fazer aí para chegar a um consenso com a prefeitura, para não ficar devendo, mas ao mesmo tempo ser possível que elas deixem de ser inadimplentes? Fala um pouquinho. Sim, a gente sabe, Nardelli, que a situação é muito difícil nesse momento. Nós estamos trabalhando aqui para tornar a Secretaria de Fazenda de Salvador cada vez mais próxima do contribuinte. A gente quer dar transparência sobre as regras que a gente tem que cumprir em relação à tributação. Porque quando a gente fala de imposto, Nardelli, o que é o principal? É que o imposto seja justo e seja isonômico. O que quer dizer isso? Que quem deve igual deve pagar da mesma forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, às vezes, as famílias ou as empresas, até pelo nosso contexto aqui tão dramático, né, da pandemia, começa a ter dificuldades. Mas nós temos aqui um setor de atendimento ao contribuinte, que o contribuinte pode acessar tanto pela página da Cefaz quanto presencialmente. É um setor que dialoga bem com o contribuinte, setor de cobrança. Você pode procurar esse atendimento da Cefaz. Nós esclareceremos ali todas as formas que você, soteropolitano, pode se reaproximar da prefeitura, se reaproximar aqui da fazenda, parcelando, encontrando alternativas para que você retome aí as suas condições de confiança mesmo em relação à prefeitura. Giovana, existe um tema que vira e mexe volta à pauta aqui na Rádio Metrópole, que é um tema recorrente, que as pessoas falam muito, que é o IPTU, questionando o valor do IPTU no imóvel e os benefícios, né, que não estariam retornando para elas. Existe alguma possibilidade de uma revisão do IPTU no futuro? As pessoas que estão com o IPTU atrasado por conta desse problema da crise econômica agravada pela pandemia, o que elas podem fazer? Olha, Nardelli, o que acontece em Salvador com o IPTU é uma questão que a gente vai precisar realmente ter um olhar cuidadoso. Por quê? Nós temos uma parcela da população que paga o valor do IPTU atualizado, correto, que é o valor da planta genérica de valores, que é o valor realmente relacionado ao valor do imóvel, né? E existe uma parcela da população que paga um valor relativo à planta genérica anterior à atual. Os imóveis entregues a partir de 2015 estão pagando de forma atualizada, de acordo com a planta genérica. E os imóveis entregues antes de 2015 estão pagando IPTU com a planta genérica anterior.
isso compromete um dos nossos valores principais que eu mencionava para você, que é o imposto isonômico. Então, em algum momento, nós vamos ter que olhar isso com cuidado e fazer com que quem deva igual pague a mesma coisa, para ser justo com todos. Porque, como eu mencionei no início, o soteropolitano paga os seus impostos, paga na data correta, paga nos valores corretos, em sua grande maioria. Então, para a gente ser justo com essa grande parcela, a gente tem que também estar atento àqueles que, por alguma questão, não conseguiram honrar os seus compromissos. Então, nós vamos fazer essa aproximação, analisar as regras de parcelamento, de juros, para que a pessoa possa se aproximar sempre e que isso não seja uma questão, digamos assim, extraordinária, né? PPI ou refis, nada disso. Que a gente mantenha regras dentro da Prefeitura de Salvador justas para que aquele que tem os impostos atrasados possa procurar a prefeitura e fazer um parcelamento, fazer um ajuste, sem ser uma regra muito draconiana, assim, com juros muito altos, de forma permanente. Então, nós estamos atentos a essa legislação, nós pretendemos revisitar isso, mas não será assim um refis ou um PPI. Vão ser regras permanentes para que a cultura de Salvador cada vez mais seja de confiar na Cefaz, confiar no governo para se ajustar. Porque, na verdade, Nardelli, a gente percebe que a Prefeitura de Salvador fez muito pela cidade. Grandes investimentos na área da iluminação pública, da mobilidade, da limpeza da cidade, praças, urbanização de espaços públicos, urbanização de bairros inteiros, pavimentação de vias. Isso tudo só é possível graças aos impostos. E o IPTU é o principal imposto da cidade. Então, nós contamos com o morador, com você que mora em Salvador, para garantir os investimentos da nossa cidade. Perfeito. Giovana, olha, eu queria te agradecer. Aqui tem um ouvinte nosso, Arturo, que faz um elogio aqui, a simpatia da secretária, parabéns. Diz ele que o PPI foi uma alternativa para ele, que foi boa. Parabéns pela ideia. E a gente reforça aí esse pedido seu e da prefeitura de que as pessoas, apesar de entendendo a dificuldade do momento, não é, Giovana, para todo mundo, para que as pessoas procurem a prefeitura para, enfim, para resolver as suas questões aí, os impostos que estão devidos e que se consiga todo mundo fazer a sua parte para que a gente consiga manter aí a estrutura que a prefeitura implementou e que a gente possa ver as taxas de ocupação, por exemplo, de leitos de hospitais caindo, contando também com a população para isso. Muito obrigada, secretária. Uma boa semana, bom São João e até a próxima. Obrigada, Nardelli. Bom trabalho a todos. Desejo a todos e todas também uma ótima semana, viu? Valeu. Vamos em frente. Vamos sim. Muito obrigada e até. Conversamos com Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador.